verdes, tá? Cabelos claros. Esse é o meu genótipo, tá? E aí, esse genótipo, por conta de influência do meio ambiente, fez com que ocorresse aí uma mudança. Então, os meus olhos, eles escureceram, né? Se tornaram aí castanhos, né? Castanho escuro. A cor do meu cabelo, que era claro, ficou escuro. Então, ocorreu essa transformação. Hoje eu tenho um fenótipo, tá? Que é o quê? É o genótipo, tá? É o resultado do genótipo que sofreu a influência do meio ambiente, tá? Um outro exemplo é, por exemplo, aqui tá lá no nosso registro de nascimento, tá? No meu registro de nascimento tá lá que a minha cor é branca, tá? Eu tenho a cor branca. E aí, pessoal, de repente eu fui morar lá na praia, eu fui me tornar uma ribeirinha, tô morando na praia, tá? E lá é muito sol, muito sol. E aí eu tenho aí, por exemplo, a Stephanie, que tem o mesmo tipo de alelo pra cor de pele que eu, tá? E ela mora aqui em São Paulo, terra da garoa. Eu tô morando lá na praia, sabe? Tipo assim, num sol de mais de 40 graus, assim, todos os dias, tá? A minha tonalidade de pele vai ser a mesma que a da Stephanie? Não. Então, o meio em que eu vivo influenciou o meu genótipo a mudar, tá? E aí ele resultou aí num fenótipo, tá? Todos nós hoje temos o fenótipo. Então, quando a gente fala que ocorreu alguma alteração, ocorreu alteração já no fenótipo. Por quê no fenótipo? Porque assim, o fenótipo já é o resultado do genótipo mais o meio ambiente. Então, agora vai ocorrer só alterações aí no nosso fenótipo, tá bem? Sim. Então, eu coloquei aqui pra vocês, ó. Genótipo, do grego genus, originar, provir, e tipos, característica, refere-se à constituição genética do indivíduo, ou seja, os genes que ele possui, tá? Estamos nos referindo ao genótipo quando dizemos, por exemplo, que uma planta de ervilha é homozigota, dominante em vezão, ou heterozigota em vezão, em relação à cor da semente, tá? E já o fenótipo, ele já é o genótipo e o ambiente em interação. Então, o fenótipo, ele resulta da interação do genótipo com o ambiente. Então, a gente pode considerar, por exemplo, duas pessoas, né, que têm os mesmos tipos de alelos para a pigmentação da pele, e se uma delas toma sol com mais frequência que a outra, suas tonalidades de pele, fenótipo, né, são diferentes. Então, de maneira simplificada, eu coloquei aqui para vocês, podemos dizer que o fenótipo, ele é igual ao genótipo mais o ambiente. Tá bem, pessoal? Deu para entender? Sim. E aqui, pessoal, nós temos aqui alguns fenótipos, né? Como, por exemplo, aqui, essa orelhinha aqui, ó. Nós temos fenótipos dominantes e fenótipos recessivos. Essa orelha aqui, pessoal, ela tem um lóbulo solto, tá? E isso mostra aí uma dominância, tá? Peguem na orelha de vocês, me falem se o lóbulo de vocês é solto ou aderido. Como assim, professora? Não entendi. Olha, quando você pega no lóbulo da orelha, lá no finalzinho da orelha, onde as meninas colocam brinco, sabe? Você sente uma curvinha na orelha ou você sente que ela tá retinha aí, grudada? Olha a imagem aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um lóbulo. Deixa eu tentar deixar um pouquinho maior aqui pra você. Não dá pra deixar maior, não. Tá, eu acho que o meu é solto. Ó, tá aqui, ó. Tá soltinho. Então, se for solto, você é dominante, tá? Enquanto os indivíduos que têm a orelha aderida, o lóbulo aderido, ele é recessivo, tá bem? Aqui também, ó, cabelo castanho, cabelos aí negros, né? Os cabelos escuros, eles têm uma dominância, tá? E os cabelos claros, você é dominante. E já os cabelos claros, loiro, eles têm uma recessividade, tá? Então, eles são recessivos. Isso também serve para olhos. Olhos claros, olhos escuros, castanho e olhos pretos aí,
eles são dominantes, tá? Já os olhos claros, verde, azul, eles são recessivos, tá bem? Aqui nós também temos aqui a inserção em bico, né, do cabelo, que a gente chama de, muitos chamam até de viúva negra, quando é bem, essa ponta aqui é bem visível mesmo, tá? Então, isso aqui é uma dominância, tá? Já aqui, ó, nós temos esse cabelo, essa parte aqui do cabelo, tá vendo que tá bem retinho aqui? A gente fala que essa inserção, ela tá retilínea do cabelo. Então, é uma recessividade, tá bem? Aqui, as sardas. As sardas é dominante, tá? As pessoas sem sardas, elas são recessivas, tá bem? E aqui, pessoal, e essa linguinha aqui dobrada? Sempre tentei fazer isso aqui, ó, eu não consigo fazer. Todo mundo aqui em casa consegue, eu não consigo, tá? Então, isso significa que eu sou recessiva. Vocês conseguem? Sim. Então, vocês são dominantes, tá? Então, esses aqui são alguns exemplos aí de fenótipos. São algumas características que são transmitidas aí, né, através do nosso genes, tá? E aqui, pessoal, só voltando a falar um pouquinho aí sobre Gregor Mendel, né? Aqui são as bases da hereditariedade. Então, assim, quando fala de Gregor Mendel, a gente fala aí de genética, né, pessoal? A gente tá falando da introdução à genética. Não tem como falar de genética sem falar sobre o pai dela, né? Que é o Gregor Mendel, tá? Então, assim, como eu falei pra vocês, foi para esclarecer aquela dúvida lá sobre hereditariedade que ele começou a realizar experimentos. Então, ele realizou experimentos com ervilhas, tá? Então, ele pegou as ervilhas, mas por que ervilhas? Porque as ervilhas, pessoal, era de fácil cultivo, as gerações eram curtas, então eles tinham curto tempo de vida, né? As variedades aí eram bem definidas, tinham 7 características com traços aí bem marcantes, tinha uma linhagem pura, homozigota, né? Que a gente fala aí que se eu cruzasse uma linhagem pura com uma linhagem pura, ia nascer aí, continuar nascendo uma linhagem pura, tá? Se eu cruzasse aí, tipo, ervilhas verdes com ervilhas verdes, ia nascer ervilhas verdes, tá bem? Isso é linhagem pura, tá? E aqui também haveria aí uma fecundação cruzada, ele poderia fazer essa fecundação cruzada, tá? Então, o que ele fez aqui, ó? Ele realizou esses experimentos, né? E aí ele percebeu através dos experimentos que, por exemplo, quanto à forma da semente, tinha a forma da semente lisa e enrugada. Ele fez o cruzamento, tá? Da semente lisa e a enrugada. Ele percebeu que a lisa era dominante sobre a enrugada, que era recessiva. Depois ele fez o cruzamento em relação às cores dessas sementes. Aí ele percebeu que a amarela é dominante em cima da cor verde da semente. Depois ele fez o cruzamento referente à cor das flores. Então ele cruzou a flor púrpura com a flor branca. E aí ele percebeu que a flor púrpura era dominante sobre a flor branca, que era recessiva. Depois a forma da vagem lá, ele pegou lá uma vagem inflada e cruzou com uma comprimida. E aí ele percebeu que a inflada era dominante em relação à comprimida, que era recessiva. Depois, referente à cor da vagem também, ele cruzou a verde com a amarela. E ele percebeu que a verde era dominante à amarela. E ele, não satisfeito, continuou fazendo vários cruzamentos, pessoal. Ele começou a cruzar aqui a posição da flor. Então, ele cruzou aí a flor com a posição axial com a flor aí na posição terminal aí. E aí ele percebeu que um era dominante e a outra era recessiva. Axial dominante e a terminal recessiva. E depois, ele começou a cruzar plantas, né, com uma altura aí, né, alta, né, uma boa altura aí, né, pessoal, e com essas plantas aí, com essa planta com anã, né, com essa altura bem baixinha, e aí ele percebeu que a alta era dominante e a anã era recessiva, tá, pessoal? Quantas características então tinha aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características, isso nós vimos lá atrás, tá bem? Pessoal, Então, eu sou recessiva por causa do meu tamanho? Então, pessoal, isso vai depender aí, no seu caso, Miriam, se seu pai e a sua mãe, eles carregam, seu pai aí, ele é alto, sua mãe é alta? Não. Eles são todos aí
uma estatura baixa, os dois. Então, ele carrega aí uma recessividade. Então, você também é recessiva. Tá bem? Então, vamos lá. Mas aí, você sabe que você tem aí 18 até 20 anos aí pra estar crescendo, né? Você ainda tá em desenvolvimento. Você sabe disso, né? Eu cresço? Você está em desenvolvimento, né? A gente só pode falar, né, que não está mais ocorrendo o desenvolvimento aí, o crescimento, quando passa aí dos 18 anos, quando tem aí o osso, né, que tem a parte tem a parte do osso que tem uma cartilagem. Quando ele começar a se unir, né, aí sim, quando ele se unir, fechar esse osso, aí você para de crescer, que isso acontece com 18 aí, entre 18 e 20 anos, tá? Que a gente tem o osso aí, tem a epífise de crescimento que chama, tá? Ela, por enquanto, em vocês, é só uma cartilagem. Tanto que se você tirar um raio-x, você vai ver que não aparece o osso inteiro, né? Aparece uma falhinha, que parece estar manchado o raio-x. É por causa desse epífise de crescimento no osso. Mas aí depois, se você olhar um raio-x da sua mãe, por exemplo, você vai ver que já está unida. Já tem a fusão desse osso, não tem mais essa cartilagem, porque ela já parou de crescer. Entendeu? Entendi. Tá. Oi. E quando a criança não se parece nada com os pais, mas sei lá, se parece com um avô, bisavô? Então, lembra que eu falei pra vocês que, assim, pessoal, é feito aí uma árvore genealógica, né? Porque, assim, as características, elas não são adquiridas só de pai, né, para filho. Tem aí uma descendência, tem uma ancestralidade também, tá? Então, até a quinta geração, vocês podem aí herdar características, tá bem? Então, assim, muitas vezes uma mãe, pais brancos casam, tem um filho e o filho nasce mais moreno, né? Pessoal, por que isso? Aí vocês vão lá verificar na família, o vô é negro, então o neto, né, nasceu também aí com as características do vô. Então, assim, essas características, elas são herdadas aí até a quinta geração, tá bem? Tá, continuando aqui. Aí, pessoal, o que ele fez também aqui, ó? Continuando os trabalhos de Mendel. Ele pegou uma geração pura, lembra que eu falei que é geração pura? Uma geração homozigótica aí, né? Então, ele pegou sementes amarelas, que se ele cruzasse sementes amarelas com sementes amarelas, sempre iam dar sementes amarelas. Então, a gente sabe que aí é uma geração pura. E ele pegou sementes verdes, né? Que se eu cruzasse sementes verdes com sementes verdes, ia dar sempre sementes verdes, tá? E ele fez esse cruzamento, tá? Sementes amarelas, mas sementes verdes. E aí, ocorreu aí a geração F1. E aí deu 100% de sementes amarelas. Mas como assim 100% de sementes amarelas? Se eu cruzei amarela com verde. Então, e aí que foi a aí... amarela é dominante? Exatamente, a amarela é dominante, muito bem, tá? Então, mas até então ele, né, tinha que provar que a amarela seria dominante. Então, ele ainda estava em estudos aí sobre a hereditariedade. Aí, o que ele fez? Ele pegou essas sementes amarelas, filhas, né, das sementes amarelas com a verde. Então, ele pegou essas sementes e cruzou entre elas, fez o cruzamento entre elas, que chamamos de autofecundação, tá? Quando é cruzado as filhas entre elas mesmas. Deu para entender? Entenderam, gente? Tá. E aí, saiu aí, né, surgiu a geração F2. E aí, o que aconteceu? Fruto desse cruzamento, deu 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes, tá? Então, deu 3 amarelas e 1 verde. Então, a proporção foi de 3:1 na geração F2. Então, nasceram-se 3 amarelas. Por isso que é 3:1 aqui, tá, pessoal? Foram 3 amarelas para 1 verde. Tudo bem? Sim. Tá, então vamos continuar. E aí, foi deduzindo aí a primeira lei de Mendel, né? Então, cada característica hereditária é determinada por um par de fatores, que são genes, herdados em igual quantidade, né, da mãe e do pai. Então, são 23 cromossomos da mãe e 23 cromossomos do pai. E aí, a fusão dele dá 46 cromossomos, que forma aí o zigoto, né? Que mais à frente forma o embrião, que mais à frente o feto e até o nascimento aí, que chamamos aí depois de bebê, né?
E depois os fatores de cada par segregam-se quando os indivíduos produzem gametas. Então, indivíduos puros, né, homozigotos, produzem gametas com o mesmo fator. Indivíduos híbridos, heterozigotos, produzem gametas com fatores diferentes. Indivíduos híbridos já fruto de um cruzamento, tá, pessoal? Então, quando a gente viu lá que a amarela, quando deu 5% de amarelo do cruzamento lá da semente verde com amarela, verde e amarela era homozigoto, eram sementes puras, mas elas cruzaram e aí deu-se indivíduos híbridos, tá? Já é fruto de um cruzamento, tudo bem? Tudo bem? Sim. Tá, então aqui nós temos o trabalho de Mendel aqui, ó, deduzindo a primeira lei de Mendel. Então, aqui, pessoal, nessa flor aqui, nós temos aqui o genótipo, né, que são aquelas primeiras características aqui, ó, da planta mãe, tá? Então, aqui podemos dizer que seria aqui uma flor, né, pura aí, tá? Uma geração aqui pura, que seria a primeira geração. Só que aí fizemos o quê? A gente pegou aqui o óvulo, tá? Os óvulos aí dessa planta e fez o cruzamento, tá? Então, peguei aí o cruzamento, um óvulo de um azão e o óvulo de azinho, tá? E aqui nós tínhamos também as características aí do grão de pólen, que era dominante, era azão aqui, tá? E aí foi feito aí o cruzamento, tá? Quando foi feito o cruzamento, o que se deu aqui, ó? Na geração F1, aqui no rosa, tá? No rosinha, tá, pessoal? Deu-se aí azão, azinho, então 25% de azão, 25% de azão, azinho, 25% de azão, azinho e só aqui, ó. Ai, desculpa, pessoal. E 25% aqui, ó, de azinho, tá? E aí, nessa aqui do grão de pólen, deu-se o que? Os resultados, ó. Deu 25% de azão, aí deu-se 25% de azão, azinho, 25% de azão, azinho, e aqui 25% de azinho. Isso aqui foram os frutos dos cruzamentos, tá bem, pessoal? Deu pra entender? 50% azão, azinho. Exatamente, aqui, deixa eu ver. Deu 25% azinho. E aqui temos aqui 25%. Ao total aqui deu 50%, que a gente colocou aqui, né? 50% aqui de azão, que foi o que foi trabalhado. 50% de azinho, 50% de azão e 50% aqui de azinho. E aí, quando foi feito o cruzamento, na geração F2, foi dado 25% de azão, tá? 25% aqui, quando eu falo dos óvulos, tá, pessoal? Do cruzamento dos óvulos, então que é o rosinha, segue a seta rosa. Então aqui, ó, 25% de azão, dominante aqui em homozigose, 25% de azão, azinho, né, dominante em heterozigose, aqui 25% de azão, azinho, dominante em heterozigose e 25% de azinho, que vai ser recessivo em homozigose, tá? E no azul aqui, ó, vai ser 25% dominante em heterozigose, em homozigose, desculpa. Aqui 25% dominante em heterozigose. Aqui nós temos 25% em heterozigose e 25% aqui em homozigose mais recessivo, tá bem? Esses foram os cruzamentos aí que nós vimos, que foi realizado. Então, assim, pessoal, quais são os princípios aí da genética? Que são os princípios da hereditariedade. Os filhos herdam os genes dos pais, tá? Os genes são transmitidos através dos gametas. Quem são esses gametas? Espermatozoide e o óvulo, tá? Cada gameta contém um conjunto completo de genes específico da espécie, tá? Os genes ocorrem aos pares nos indivíduos. As versões de cada gene, os alelos, separam-se na formação de gametas, tá bem? E aqui, ó, vamos aplicar a primeira lei de Mendel, aqui falando sobre essa chinchila e o albino aqui, tá? Nós temos aqui uma geração pura, tá? Que é a geração aqui azão, dominante em homozigose e azinho recessivo em homozigose. Se vocês forem fazer o cruzamento, vai ocorrer vai ocorrer o que na geração F1? Azinho. Então, assim, vai ter aí
uma heterozigose, mas dominante, então vão nascer aí todas chinchilas, tá? Então não vai ter nenhuma recessiva, não vai ter nenhuma branquinha aí recessiva nessa geração F1. Então isso significa o quê? Que a chinchila dominante, ela, né, está aí se sobressaindo em cima da recessiva, tá? Um alelo prevalece sobre o outro. Exatamente, sempre o dominante, tá? E aí, e agora? E a geração F2? O que acontece com a geração F2? Vamos aqui aplicar a lei de Mendel aqui pra gente saber. Então, na geração F2, a gente vai pegar essa geração F1, que deu todas aí as chinchilas heterozigóticas, né, azão, azinho, e a gente vai fazer o cruzamento entre elas. Igual o Mendel fez com as sementes lá amarelas. Pera aí, pessoal. Deixa eu baixar por aqui, porque tá subindo sozinho. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai aplicar essa lei de Mendel aqui no quadrado de Punnett. Se vocês verificarem aqui, ó, nós temos gametas femininos. Gente, o gameta feminino, ele é representado aí pelo um círculo mais um sinalzinho de mais, tá? E o gameta masculino, ele é representado por uma bolinha mais uma setinha aqui pra cima, tá bem? Então, aqui eu coloquei azão, azinho, né, representando aqui o sexo masculino, e aqui azão, azinho, representando o sexo feminino. Quando você faz o cruzamento, azão, azão, dá azão, azão. Azão, azinho, dá azão, azinho. Aí depois aqui, ó, azinho, azão, azão, azinho. Depois azinho, 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 azinho. Vocês lembram que eu falei pra vocês que cada quadradinho desses aqui valia 25%? Que é um quarto, pessoal, mas a gente vai trabalhar com 25%, tá? Então, a gente viu aqui que, por exemplo, azão... Deixa eu só verificar se a câmera saiu do lugar. Se vocês verificarem aqui tá como um quarto, meio, tá? Meio, um quarto. Mas a gente vai trabalhar com as porcentagens, tá? Se eu falei pra vocês que cada quadradinho desse aqui vale 25%, e eu tenho aqui um azão, ele já vale 25% aqui, né? E eu tenho um azão, azinho aqui, vale mais 25%. Tem outro azão, azinho aqui, vale mais 25%. E um azinho, azinho aqui, que também vale 25%. Então, eu tenho aqui dois azão, azinho, então eu tenho 50% aqui de chances, né, de chinchilas aí heterozigóticas, né? Então, eu tenho 50% de chinchilas heterozigotas aqui. Aqui eu tenho um azão, azão, só tem um azão, azão, então eu tenho 25% de chances, né, desse cruzamento sair chinchilas homozigotos aí, tá? Que aí vai ser aí dominante, tá? E como eu tenho também 25% de chance de nascer aí albinos, tá? Tudo bem? Deu pra entender? Sim. Então, fruto desse cruzamento entre heterozigotos, podem aí nascer tanto chinchilas, né, homozigóticas, né, como chinchilas heterozigóticas, como albinos. Então, assim, a probabilidade é 25% na geração F2 de chinchilas homozigotos, 50% de chinchilas heterozigotos e 25% de albinas, tá bem? Sim. E aqui temos aqui um outro exemplo que eu coloquei para vocês, né? Aplicando a primeira lei de Mendel. Então, um homem sardento, tá? Heterozigoto. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, pessoal. Aqui, ó. Um homem sardento, heterozigoto, para esse caráter, casou-se com uma mulher sardenta. O casal teve 2 filhos, um com sardas, outro sem sardas. Qual o caráter dominante? Quais os genótipos dos indivíduos envolvidos no problema? Se o casal tiver 4 filhos, eles serão 3 sardentos e 1 sem sardas? A combinação de alelos em cruzamento é um evento independente e aleatório, pessoal. Então, assim, tem que fazer o cruzamento para saber. Aqui eu coloquei para vocês aqui. Vocês sabem que a sarda, como eu falei para vocês lá no outro slide, a sarda ela é dominante, tá? Então, a gente vai verificar aqui, vamos aplicar também aí a primeira lei de Mendel aí, né, no heredograma, eita pessoal, heredograma, ou genealogia, né? E aí vocês veem aqui, ó, que esse quadrado, ele representa o homem normal, tá? O círculo a mulher normal. O quadrado aí, pintadinho de preto, ele representa o homem afetado. E o círculo pintadinho de preto, a mulher afetada, tá bem?
Então aqui, se eu falo que esse casal, ele é heterozigótico, tem uma heterozigose aí, isso significa o quê, pessoal? Que ele é azão azinho. Então, assim, ele carrega aí o alelo de sarda, né, por exemplo, tá? Só que ele é normal, não é? Porque ele não tem um alelo dominante, então ele é considerado normal. Só que se ele tiver filhos, ó, ele teve aqui 4 filhos. Ele teve um dos filhos aqui com esse alelo dominante. Porque lembra que tem 25% aí de chance de ter essa recessividade, tá? Entre heterozigóticos aí. Tá aí, ele teve aqui uma filha, né? Com sardas. E aí, vamos colocar aqui um outro exemplo, né? Vamos imaginar que desses 2 filhos aqui, esses 2 filhos tiveram aí um filho, né? Cada um teve um filho e nasceram sem sardas. Ou vamos pensar em um casal, tá? Esse homem que casou com essa mulher, esse homem normal, essa mulher que tinha aí, né, o alelo aí recessivo, tinha a sarda. Ela casou com ele que provavelmente ele era normal, né? Ele não era nem heterozigótico aqui. Então ele teve um filho normal, tá? Só que esse filho normal com certeza é heterozigótico, porque ele pegou aqui um alelo da mãe, tá? Que era recessiva, tá? E aqui nesse caso também, pessoal, vamos imaginar um casal também aqui, um homem e uma mulher são normais, mas aí imagine que eles são heterozigóticos, né? Eles carregam um alelo aí, um alelo recessivo e um dominante, e eles tiveram 3 filhos e um dos filhos nasceu aí com um alelo das sardas, tá? Nasceu aí com né, esse genótipo. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Sim. Então aqui a gente já vem para a atividade. Vamos ver se vocês estão craques aí na atividade. O traço aí diz respeito aos diferentes tipos de alelo encontrados em um indivíduo, ou seja, a sua constituição genética. O termo que completa corretamente a frase é... Pensa aí, pessoal. Quem sabe, responde. Peraí. Calma aí, tô pensando. Tá. Genótipo. Isso mesmo, pessoal. O genótipo, ele vai aí... ele diz respeito aos diferentes tipos de alelos encontrados no indivíduo, ou seja, a sua constituição genética. Lembra? O genótipo, ele está sendo carregado lá nos genes, tá? Eles são as características aí, né, que herdamos aí dos nossos pais. Tudo bem? Entendeu, Gabriel? Entenderam? Tá. Sim. A segunda questão aqui. Imagine que você passou uma semana na praia e ao voltar notou que sua pele está mais escura que antes da viagem. Essa coloração ocorreu em decorrência de uma variação em seu gene, B, fenótipo, C, genótipo. Nossa, vocês nem deixaram eu terminar de ler, vocês estão muito bom mesmo. Eu tava lendo já enquanto você respondia outra. Ah, tudo bem. Então, você respondeu o quê? Fenótipo. Isso mesmo. Fenótipo, pessoal. Por quê? Porque assim, a gente já sabe que o nosso genótipo já sofreu alteração, né? Quando nascemos com aquele genótipo. Mas assim, o meio ambiente, a influência, né, em cima desse genótipo, já se tornou um fenótipo e tudo que acontecer agora vai estar aí mudando o nosso fenótipo, tá? Tudo bem? E aí... Sim. Questão 3. Algumas características morfológicas e até fisiológicas do indivíduo sofrem alteração em razão da interação com o meio ambiente. Sendo assim, podemos dizer que a manifestação de um é influenciada pela interação entre o 2 e o meio ambiente. Marque a alternativa em que são indicadas as palavras que podem ser usadas corretamente para substituir, respectivamente, o número 1 e 2. Fenótipo e genótipo. B. E aí, alguns falaram B, outros falaram A. Eu acho que é fenótipo e genótipo. Também acho que é B. Então vamos Só lá. lembro porque eu anotei ontem. Ah, Nossa. muito bem. Então vamos lá. Algumas características... Pessoal, presta atenção. Ó. Algumas características morfológicas e até fisiológicas do indivíduo
sofrem alteração, né, sofrem alterações em razão da interação com o meio ambiente. Sendo assim, podemos dizer que a manifestação do fenótipo é influenciada pela interação entre o genótipo e o meio ambiente, tá? Então, a letrinha B, tá? Acertei. 4. E eu não anotei nada, mas eu acertei. Muito bem, parabéns, Gabriel. 4. A afirmação de que o fenótipo é determinado exclusivamente pelo genótipo está correta? C. Ah, o C. Stephanie, você tá vendo aí as respostas? Não, mas ontem eu respondi essa. C, muito bem. Então, não, pois o fenótipo depende também da interação entre o genótipo e o ambiente. Tá bem, pessoal? Então, assim... E também lá tá, tipo, exclusivamente. Tipo, não é bem assim. Então, não tem como ser exclusivo, porque lembra, pessoal, que eu falei pra vocês que o fenótipo ele sempre vai ser resultado aí da interação do genótipo com o meio ambiente, sempre. Então, quando a gente fala, a gente afirma que o fenótipo é determinado exclusivamente pelo genótipo, não está correto, por quê? Porque o genótipo sofreu influência aí, né, do ambiente. Então, é ali os dois, tá bem? Agora a última aqui, pessoal. O que é fenótipo? Calma. Vou ler as alternativas para vocês. A. É um conjunto de características decorrentes da ação do ambiente. B. Influi aí no genótipo, transmitindo a este as suas características. C. É o conjunto de características decorrentes da ação do genótipo. Ou D. É o conjunto de características de um indivíduo. Ou a E. É o conjunto das características exteriores de um indivíduo. Pelo que você falou, eu acho que é a C, mas eu não sei explicar muito bem, porque eu acho que é os dois, o meio ambiente e o genótipo. Mas nenhuma da alternativa, pra mim, fala dos dois, assim, Então, do meio ambiente e do genótipo. É os dois. É o fenótipo, ele vai ser aí o genótipo mais o meio ambiente. Só que aqui, na alternativa C, fala que é o conjunto de características decorrentes da ação do genótipo. Então, é a alternativa C. É isso mesmo. É a alternativa C. Pessoal, agora eu vou parar, né, a gravação. A minha bonequinha aí. Dando obrigada, dando tchau para vocês. Deixa eu voltar aqui na filmagem. Bom, vamos lá, parar a apresentação. Vocês estão me vendo agora? Sim. Sim? Eu tava te vendo o tempo todo. Ah, mas pequenininha aqui, né? Deu grande na tela, tá? Pessoal, então essa foi a aula de hereditariedade, né? Conceitos aí básicos de genética. Falamos um pouquinho sobre genótipo e também sobre fenótipo. Espero que vocês aí tenham absorvido bastante conteúdo, tenham entendido bastante. Eu vou postar